Boa noite, seja bem-vindo a mais um Sextou Comercialista. Hoje nós vamos conversar com Fernando Passos. Vamos ver se ele já está aqui na live. Vamos encontrá-lo aqui. Fernando Passos. Ok, inverter isso aqui também, né? Que vocês estão vendo só o piano. Olá, deixa eu mudar aqui. Tudo bom, Fernando? Tudo bom, tudo bem, professor. Tá Como muito é que escuro? estão as coisas? Tudo bem, graças a Deus. Deixa eu melhorar minha iluminação aqui. A minha que acho que tá escuro, né? Você ficou um pouco escuro por causa de alguma coisa aí. Se você puder dar uma melhorada, senão... Peraí, deixa eu ver. Melhorou? Não. Não, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Enquanto isso, Fernando, eu vou colocar aqui o microfone. Tá. Às vezes dá uma pausa, tá? Tá bem, tá ótimo. Eu tenho acompanhado. Ótimo. Agora deu tudo certo, muito bom. Fernando, como foi a sua sexta-feira? Tudo bem? Foi tudo bem. Tivemos aí alguns probleminhas, mas é sempre bom, né, ter problemas, né, professor? É sempre bom. Quanto mais problemas, a gente mais tem que se ativar para resolvê-los. Em um mundo sem problemas, eu teria que ser, sei lá, dentista, você seria o que, arquiteto, eu teria que escolher outras coisas, né? É verdade, é verdade, é verdade. Fernando, olha, muito obrigado por ter aceito o meu convite aqui para participar desse show. É com muito prazer aí que a gente vai ter essa nossa conversa. A honra é minha, professor, enorme, né? O senhor sabe a influência que o senhor teve na minha vida é muito grande. E é uma influência, então, e agora ser entrevistado pelo senhor, então, é uma honra desmedida, né? Professor, espera um segundo, eu vou tentar acender só uma luz aqui de fora. Deixa eu ver se melhora. Certo. Perfeito. A minha mulher vai acender para mim, ela está vindo. Tudo bem com a Rosângela? Ela está ótima. Não, Rô, essa daí dá um efeito. Quer ver? Acende essa, vamos ver. Não deu um efeito ruim, não, né? Melhorou, né? Eu acho que aquela que vai melhorar ali fora. Mas deixa essa acesa, vamos ver. A Rosângela está ótima, está mandando um abraço. Legal, manda um abraço. Está sempre esperando o senhor e a Mônica aqui em casa, né? Sim, vamos nos programar. Assim que o SARS-CoV-2 deixar, vamos pegar a estrada e vamos aí até Araraquara. Se Deus quiser. E os comercialistas e todos que nos ouvem também são sempre convidados. Outro dia fizemos uma festa aqui em casa com a turma de formatura de 1985, né? Vieram 40 pessoas, foi uma loucura. Olha, não, a sua hospitalidade é famosa, atravessou já o Atlântico, todo mundo conhece fora do Brasil. Tem o Dr. João Galhardo, que é um dos maiores registradores do país, né? Ele tem o cartório aqui, e ele fala o seguinte: não convida o Fernando Passos para ir na sua casa, não convida, porque ele aceita. E a recíproca é verdadeira. Eu acho legal ele falar isso. É isso aí. Bom, vamos começar lá com aquela pergunta. Linda música, obrigado, viu, pela música. Foi um prêmio, obrigado. Obrigado. Cláudio Santoro, Prelúdio número 1. Eu gosto muito do Cláudio Santoro. Linda, 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 linda. Obrigado. Eu falo, Fernando, que quando eu toco para os amigos aqui, na verdade, a única coisa que eu prometo e tenho cumprido é que eu vou tocar mais notas certas do que erradas. É a única coisa que eu prometo. Agora tenho conseguido chegar nisso. Conto as notas certas e conto as notas erradas, as certas sempre dá mais que as erradas. É o máximo a que eu consigo chegar. Mas, Fernando, conta aí da sua trajetória. Onde você nasceu, onde você passou a adolescência, como é que você decidiu fazer direito, como foram os anos de formação, o início da vida profissional? Conta aí para nós isso. Professor Fábio, um pouquinho só retrocedendo, a nossa vida foi uma vida muito difícil. Graças a Deus, eu não acompanhei a parte mais difícil, porque o papai, eles moravam em Borborema. Borborema é uma cidade importante para nós. O meu bisavô foi fundador de Borborema. Ele era bandeirante. E o meu avô, que era uma pessoa muito boa, tal, mas era totalmente descabeçado assim a parte de dinheiro, né? E perdeu tudo, tudo, tudo.
E eram 8 filhos. Aí o papai foi na venda comprar marcar na caderneta que falava, né? Sim, sim. E aí o dono da venda falou, avisa a sua mãe que eu não posso mais marcar para vocês, vocês não têm condição de pagar. E o papai, desde menininho, ele saía do sítio com o leite aqui, aquele tambor de leite aqui, ele entregava o leite na padaria, recebia o dinheiro e ia limpar os vidros da farmácia. E depois que ele ia estudar, né? E aí o papai ficou muito revoltado. E ele pegou um ônibus, veio para Araraquara, arrumou emprego para ele, perguntou se tinha emprego para os irmãos, tinha, ele correu de volta, pôs todo mundo na boleia de um caminhão, veio para cá, de História caminhão bonita. mesmo, e o vovô não queria ter vindo, mas acabou sendo convencido a vir. Chegou aqui, a minha vovó ia na rua com as crianças, sabe, pedindo emprego de casa em casa, né, para os meninos. E foi uma história linda. A mamãe não teve uma vida diferente, porque a minha avó, também com 8 filhos, o meu avô era ferroviário, né, chefe de estação. Então, cada filho nasceu num lugar. E a mamãe nasceu em Mirassol. Mas a minha vovó ficou cega muito cedo. E ela teve que criar os 8 filhos, 7, porque um já estava meio criado, com cega, sabe? Então, foi uma vida, assim, de miséria mesmo. De muita miséria, né? E a mamãe foi professora primária, o papai também, e ele entrou na estrada de ferro por concurso, escriturário. E ele liderou a greve em 64. Ele foi um grande líder, ele era um jovem líder, né? Mas ele não tinha nada com o Partido Comunista, nada. Ele era um líder da causa ferroviária. E ele foi o único demitido pela Revolução, o único. Foram outros 3 aposentados. E eu estava na barriga da mamãe em 63, quando ele fazia essa... Então, eles falam que esse meu ver, de falar, aquela coisa na ver, vem daí. Então, nós tivemos uma infância muito assim, de muita pobreza. Aí, ninguém podia dar emprego para o papai, ninguém, porque era perseguido pelo partido e tal, né? E um empresário deu um emprego para ele, vendia gás. Meu pai vendia gás. E aí ele viu que ele vendia, né? Sabia vender. E foi vender livros, aquela Delta Larousse, que era a concorrente da Barça. Uma E o enciclopédia papai, famosa. ele foi o maior vendedor de Delta Larousse do Brasil. Olha só. E aí, ele não gastava dinheiro, porque a gente não sabia gastar dinheiro, a gente não sabia o que era ter dinheiro, né? Aí ele comprou uma casa, que era muito simples, tal. A gente brincava na rua, nós somos da época de brincar na rua. Em frente de casa passava boiada mesmo, né? E aí o papai, todo o dinheiro que ele não aguentava mais sair, porque eram 5 filhos, e a mamãe ficava sozinha. Porque ele saía segunda de manhã e voltava só sexta-noite, porque ele vendia livro em todo lugar, né? Na região. E aí o papai montou uma livraria. Toda a economia dele, ele montou uma livraria. E eu tinha 9 anos, sabe, professor? Aí já era uma vida um pouco melhor. Eu ganhava Forte Apache, ganhei um Autorama, coisas que eram impossíveis, né? E aí eu fui para a livraria trabalhar com 9 anos de idade. Eu saía da escola, professor, eu ia para a livraria. Os meus amigos iam jogar bola, jogar bolinha de gude, iam para a rua. Eu ia para a livraria. Então, eu trabalho desde os 9 anos de idade, com muito gosto, muito prazer, muita alegria, sabe? E acho que pelo encanto ali com os livros, eu me desenvolvi assim para o mundo do direito, porque os advogados iam na livraria, eu tinha muita estima. Mas a verdadeira vocação vem do meu tio, o Dr. José Wellington Pinto, que é um dos advogados mais célebres da história de Araraquara, que estudou por correspondência no primeiro momento, porque não tinha dinheiro, irmão da mamãe, né? Foi um advogado maravilhoso. E ele ainda é vivo, graças a Deus, mas ele não tem advogado mais. Foi secretário da ordem, um homem importante aqui, sabe? E para São Paulo também, muito estimado aí na capital, Dr. Wellington. E aí ele foi a grande vocação, né? Mas eu queria mesmo, professor Fábio, estudar direito fora de Araraquara. Não que aqui não tivesse curso bom. A Uniara, que eu hoje coordeno, que o senhor vai falar sobre isso, ela já tinha, eu entrei em 91, ela já tinha 21 anos, era muito famosa já. O Cândido Dinamarco dava aula aqui, né? Mas eu precisava sair de Araraquara. Eu tinha loucura para morar em São Paulo. Mas loucura, professor Fábio. Eu, com 15 anos, pegava o ônibus e ia sozinho para São Paulo. Meu pai e minha mãe ficavam loucos, porque eu era do Léo Clube, sabe? Aquele do Lions dos Jovens, né? Tá. E eu tinha loucura, professor Fábio, andar de metrô. Não tinha para onde ir. Eu entrava, comprava o ingresso do metrô, ia até o fim e voltava. Eu tinha essas coisas de São Paulo. Eu tinha um amor por São Paulo que era desmedido, sabe?
É, 81 que eu entrei na faculdade. Minha mulher veio me lembrar no ano 90. E aí eu entrei com 17 anos, né? E aí eu queria ir para São Paulo, eu queria ir para São Paulo, eu queria ir para São Paulo. Bom, mas eu não estudava muito, sabe, pro vestibular. E o vestibular é difícil para entrar na São Francisco, pelo menos, né? E em outros, na PUC, era muito difícil também, né? E eu queria, então eu prestei vestibular na São Francisco e prestei na PUC, em São Paulo. E também aqui em Araraquara. Se eu não entrasse nos dois, eu ia desistir desse sonho e ia ficar em Araraquara, porque eu estava muito feliz em Araraquara, né? Bom, aí, professor Fábio, eu não passei na USP, né? Eu não passei e fui fazer a matrícula na PUC, porque a PUC já tinha feito a remodelação do ensino, a USP não. Então, eu tinha amigos que estudavam na PUC, mais velhos que eu, e falavam, você tem que vir para cá, que aqui está melhor que a USP agora, porque nós reformulamos o conteúdo. A USP é mais difícil, mais burocrático. Bom, eu fui para fazer a matrícula na PUC. O papai falou que podia pagar e fui, porque nós já estávamos bem melhor, já tinha livraria, né? Uma vida simples ainda, mas já estava bem melhor, né? E eu fui, quando eu cheguei na rodoviária, aquela lá no centro, perto da São Paulo, ali da Estação da Luz, né? Eu cheguei na rodoviária, eu fui pegar o ônibus para ir para a PUC. Eu passei numa banca de jornal, comprei a Folha de São Paulo, que eu era leitor assíduo, né? E aí eu vi que saiu a segunda chamada da USP. E a hora que eu olhei, meus amigos, um tinha passado na medicina, fisioterapia, uma escola difícil. Eu fiquei tão feliz e guardei o jornal. Aí falei, não, deixa eu ver a USP, né? A USP nunca tem segunda chamada, né? Aí eu fui ver, meu nome estava lá. Que beleza. Professor Fábio, mas foi uma choradeira. Quando eu cheguei em Araraquara, teve uma festa com mais de 200 pessoas, churrasco, todo mundo em casa. Porque para um araraquarense, entrar na USP assim, era uma coisa muito, muito forte. E aquele ano, professor, entramos 4. Olha. 4 amigos. Um, infelizmente, faleceu logo depois, que se formou. Ele teve um tumorzinho na cabeça, ele morreu. Morou até comigo em República, aí a gente tinha República de 4 jovens. E 2 meninas, uma é promotora, maravilhosa, e a outra aposentou-se agora como procuradora. Então, eram os 4 de Araraquara. Então, olha foi muito só. bonito. E no colégio, todo mundo já, os professores falavam, você vai ser advogado, não tem jeito. Porque o professor dava nota para um aluno e eu achava que era injusto, eu ia lá, queria trocar minha nota. Eu falava, eu não mereço ter a nota que eu tive maior que a dele. Eu não mereço. E os professores não se conformavam com isso, né? Mas eu sempre fui assim, sempre fui assim. Na faculdade também, várias vezes eu fui trocar minha nota. Eu falei, eu não posso ficar com nota maior do que aquele ali. Não posso, porque ele é melhor que eu, ele estudou mais que eu. O senhor deve ter tudo errado. A advocacia está no sangue mesmo, né? Olha, acho que meu tio quase deve ter sido concorrente do seu pai. Meu tio que foi meu padrinho, hoje falecido, né? Porque ele também vendia livros, né? Também vendia a enciclopédia, né? E até hoje eu tenho um livro que ele me deu de presente com obras completas do Gabriel Garcia Lorca. Ele me deu quando eu era 10 anos, 9 anos, sei lá o que ele tinha na cabeça para dar uma obra dessa. Mas depois, já adulto, lendo, tudo assim, uma coisa muito gostosa. Lembrar do meu padrinho, que era livreiro, né? Ele sempre foi... ele não teve uma livraria fixa, como o seu pai, né? Mas sempre percorria lá os clientes dele vendendo livro. Né? O papai teve uma coisa interessante, que eu participei muito, que ele não tinha capital para ter muito livro estocado. Não era que nem hoje, que o livro vai em consignação. Naquela época você tinha que comprar mesmo, né? Então, o papai uma vez saiu no Estadão, isso há muitos anos, né? Que era a livraria do interior de São Paulo que mais comprava livros por encomendas. Olha. Então, a pessoa ia lá, deixava o nome, o número, e o papai comprava assim 200, 300 livros por semana no mínimo. Fora o acervo grande que a gente tinha. A gente tinha um acervo muito grande na livraria, né? Mas ele... E a mamãe trabalhava muito, sabe, professor? Mamãe saía da livraria, da escola, ela fazia às vezes 2 períodos, mamãe carregava caixa de caderno. Então, foi uma história muito sofrida e muito bonita, né? Muito bonita. E muita força, né? Muita força. E o papai ficava feliz porque ele tinha a mesinha dele. Então, os advogados iam lá comprar livro, né?
E aí falava, e como vai o Fernandinho? Tá lá na São Francisco, né? Aí os advogados enalteciam, né? E nem o papai sabia direito o que era isso, né? Nem eu Uhum. sabia, professor Fábio, É, não tinha a menor ideia. Eu fui fazer a matrícula na PUC feliz da vida e acho que se eu tivesse ficado na PUC, eu seria tão feliz quanto fui, entendeu? Então, certamente, certamente. Uhum. entendeu? Mas eu não tinha muito essa dimensão, né? Mas realmente, para quem era do interior, assim, foi uma vitória muito grande, né? Mas eu não fui um bom aluno na graduação, viu, professor Fábio? Eu não fui, professor Fábio, eu não estava focado. O meu primeiro ano foi excepcional. Foi o primeiro ano que eu me dediquei, mas foi uma maravilha. O segundo também. Depois, professor, eu me encantei pela política, sabe? Eu conheci o Almino Afonso. Uhum. Então, eu não fui um bom aluno. Eu não me dedicava muito, não. Eu fui me dedicar para o direito mesmo depois que eu saí da política. Aí eu estudei muito. Aí eu estudei muito, 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 muito. Eu pegava até Não, livros da veja, graduação. eu acho até que, não sei se você vai concordar comigo, coordenador de faculdade, talvez você tenha uma visão diferente, né? Mas os tempos da faculdade é tempos para introjetar valores, né, visões de mundo, né? E depois você vai escolher uma especialidade e aí vai aprofundar, vai estudar, né? Claro, não estou dizendo aqui, né, esquece a faculdade, porque a teoria é muito importante, Claro, mas eu, por exemplo, determinadas disciplinas, quando eu via que o professor não ia me acrescentar nada, ou eu não gostava da disciplina, por favor, eu ia cuidar da vida e fazer movimento estudantil, que eu fiz muito, né? E ler outras coisas, ler direito comercial, né? Li muito direito comercial, que não era quando previdenciário, né? O que que eu fui estudar aquilo, né? Então, mas vamos falar um pouco dessa questão política aí. Você já começou falando como é que você já começou, né? E são pessoas, não sei se todo mundo tem essa notícia, né? De que o professor Fernando Passos já teve uma vida política, inclusive já exerceu um mandato eletivo, né? Não só exerceu um mandato eletivo, como participava do núcleo duro de um governo estadual, né? Conta para nós um pouco disso. Depois a gente tem algumas fotografias aqui tá, que você me mandou para a gente conversar. Conta um pouco mais genérico, porque tá, depois os personagens que estão na fotografia tá bem. vão deixar a fotografia aparecer para a gente falar, Tá. né? Não, é o seguinte, eu fui presidente da juventude do PMDB. Nós tínhamos Arena e MDB, né? Eu nunca chamei PMDB, para mim sempre foi o MDB antigo, né? E eu, Raiz mesmo. raiz, E eu me encantei pelo Almino Afonso, que até hoje é considerado um dos homens públicos mais íntegros da República, né? Mas eu já era presidente da juventude do MDB aqui em Araraquara, né? E aí em São Paulo, eu saí do emprego, então, porque eu fui para São Paulo 9 de março de 1981 e comecei a trabalhar 9 de março de 1981, né? Aí em São Paulo. E aí eu saí do emprego e fui no comitê do Dr. Almino, que ele era candidato ao Senado, exatamente na mesma chapa do Montoro, É. candidato ao governo, né? E eu Uhum. fui ao gabinete do Dr. Almino, não, eu fui no comitê que eu descobri onde era, e eu ficava lá só para vê-lo chegar, eu dava a mão e ia embora para casa, ia estudar. Eu só dava a mão para ele e voltava para casa. Depois de 4, 5 dias que eu fiz isso, me chamaram e falaram, o que você está fazendo aqui? Você vem aqui dar a mão para o homem e vai embora? É, porque eu gosto dele, eu vi ele na televisão, tenho muita admiração. Não, você não quer nos ajudar a fazer panfletagem? Claro que eu quero. Aí eu fazia panfletagem. Aí a telefonista saiu do comitê, me contrataram para atender telefone. E mudou a história do comitê. A É. Beth Belo, que era a secretária, falou: mudou, esse cara é um maluco, esse menino resolve tudo para mim. Eu tinha 18 anos, 19 anos. Não, por aí, eu tinha 19 Tá. anos, 20 É. anos. E Uhum. aí me contrataram como telefonista. Como pode? O Almino foi contra. Como pode um estudante de Largo de São Francisco ser telefonista de um comitê, né? O doutor Almino achou que eles estariam me diminuindo. Aí eu falei, não, doutor Almino, é uma honra para mim. Porque eu falava assim, eu ligava para o Montoro, eu ligava para o Fernando Henrique, né? Uhum. Não para eles, para secretários, para passar a ligação, mas eu falava... E aquilo foi um sonho para mim, né, professor Fábio? Eu ganhava para ficar no telefone 6 horas, eu ficava 12, 10, não ia para a faculdade às vezes, ia fazer panfletagem. E eu de telefonista de um comitê, depois de 8 anos, eu fui chefe de gabinete dele na vice-governadoria de São Paulo. Tem um amigo meu que Uhum. fala, é a maior ascensão, né? Porque foi Isso é muito, bom. muito interessante. Porque depois eu me desliguei, me formei, aí eu fui exercer
algumas funções públicas, né? E aí fui candidato a vereador em Araraquara, em 88. Eu me formei em 85. 88, eu me casei em 86, e em 88 fui candidato a vereador. E fui um dos mais votados da cidade, né? Fui o quarto o quarto da cidade. Eram 19, eram 21. E fui muito assim, atuante, muito guerreiro, etc. E aí eu tive um brinde que a vida me deu, né, professor Fábio? Porque foi o pós-constituinte e nós tivemos que fazer a lei orgânica municipal. E ninguém sabia fazer a lei orgânica, porque era uma lei orgânica só para o estado todo, né? Depois da Constituição, nós éramos obrigados a fazer cada município. E aí começaram a vir projetos prontos, empresas vendendo projetos de lei orgânica, né? Na E Fundação o presidente... Cefam, na Fundação Faria Lima, né? Nesse Isso. tempo eu estava na Fundação Faria Lima, estavam ajudando os municípios. Mas aí a fundação era diferente. A fundação ajudava. Nós tínhamos Ajudava. gente vendendo mesmo, vendendo. É. A fundação foi fundamental, né? A CEPAM também. É. E aí o presidente da Câmara falou, a gente não sabe fazer aqui, eu também vou comprar uma pronta, né? E aí os vereadores, que não gostavam muito de mim, porque eu era um jovem em ascensão, né? Aí eles, sabe, política é dura essa hora, né? Aí os vereadores falam, mas nós temos o Fernandinho aqui, formado na São Francisco, ele deve saber fazer, né? E aí eu assumi a relatoria da lei orgânica com apoio de todos, sabe, professor Fábio? E nós fizemos a lei orgânica, e a nossa lei orgânica se tornou depois modelo para mais de 30 leis orgânicas, que eles vinham aqui, e eu contratei o professor Ricardo Lewandowski para nos dar uma assessoria. Ele veio aqui 3 vezes, e nós ficávamos, ele preferia trabalhar à noite, a gente ficava até 3, 4 horas da manhã, sabe? Então, foi uma lei orgânica de muito Muita qualidade. Tá. Foi muito boa, graças a Deus, né? E depois veio a reeleição. Na reeleição, eu fiquei com o Almino Afonso, ele brigou com o Quércia no governo e tal, e eu tive que sair do partido também, porque eu jamais trairia o doutor Almino, jamais, né? Jamais, né? E eu saí, aí nós fomos para o PDT. Aí PDT não dava, né? Em São Paulo ninguém queria saber e tal, né? E aí eu não fui eleito por causa daquele quociente eleitoral. Eu tive muito voto. Eu tive voto suficiente. Eu fui de quarto para nono, mas de 21, né? Mas se você tivesse uma coligação num partido com mais densidade eleitoral, teria entrado. Isso, faltaram 130 votos para o partido, né? E aí foi a sorte. E 2 grandes amigos me ligaram e falaram, olha, você ganhou na loteria, porque a política não vai ter um bom... Não sei, 2 visionários. Um o senhor conhece bem, o Ivo Dalacqua Júnior, que é da FEComércio, hoje é vice-presidente da CNC, né? E ele foi o primeiro a me telefonar, me parabenizando. Mas todo mundo achava pela não eleição. Pela não eleição. Vamos falar um pouco desses personagens aqui. Aqui na foto de baixo você está com o Almino Afonso, né? Isso. Aqui na foto de cima com o Franco Montoro. Eu até tenho uma particular apreço pelo Montoro. O Montoro foi meu professor lá na PUC, né? de introdução ao estudo do direito, né? Tanto que quando eu fui convidado para a Academia Brasileira de Direito, tinha que escolher um patrono, né? Foi na fundação, tinha que escolher um patrono para a minha cadeira, e eu escolhi o professor Franco Montoro, né? Ele que é o patrono da cadeira que eu ocupo na Academia Brasileira de Direito. Agora, aqui, o leque ele que me nomeou para o escritório do governo, aqui em Araraquara. O governo dele. Montoro que me nomeou, Agora, tem uma série de políticos com os quais você travou conhecimento aqui, vai em todo o espectro do político, né? Aqui em cima nós temos quem? O Haddad, o Lula. O Haddad, o presidente Lula. O Haddad é da minha turma, né? Tá. O Haddad é da minha turma, mas ele era do diurno, mas eu convivi com ele na faculdade. E éramos amigos até. Não fraternos, assim, porque ele era do diurno, era do noturno e tal. E eu que ia disputar a eleição com a Haddad para o 11 de agosto. Tá. Porque eu fui representante de classe no noturno 5 anos, 5 anos a classe me elegia, né? E aí, então, eles achavam que eu podia bater o candidato do Eugênio Butti, que era um deus lá dentro, né? O Eugênio foi antes do Haddad. Mas o Eugênio queria o Haddad de todo jeito. E eu seria o candidato. Mas aí o Jean do ITP, que trabalhou muito em televisão, meu grande amigo,
O Jean puxou meu tapete e me tirou da jogada, e aí eu não perdi a eleição do Haddad, eu não ganhei do Haddad, eu não sei o que ia acontecer. Coisa de política. É. Aqui Mas você aí o está Lula com esteve aqui também. o Lula, isso é uma foto em Araraquara. E o nosso reitor está à direita aí, à esquerda Tá. do Na Lula, o própria reitor. Uniara mesmo. Isso. Aqui embaixo você está com o Tancredo Neves, não é isso? Não, eu estou com o Brizola. Brizola. O Brizola, aí eu era candidato a deputado estadual, Brizola. E na outra foto? Na outra Brizola foto é o Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer. Eu pensei que era o Tancredo Neves. Oscar Niemeyer. Grande nome. Um dia eu estava no meu gabinete, lá na vice-governadoria, a minha secretária falou, tá aqui o Oscar Niemeyer e o Darcy Ribeiro para falar com o doutor Almino, né? Eu quase caí, eu me lembro da cadeira, assim, eu levantei correndo, fui lá, bisquei os dois, mas eles tinham errado de andar, eles iam falar com o governador Quércia. Aí eu peguei e falei para eles, olha, doutor Oscar, se o senhor subir o elevador outra vez, o doutor Almino souber, ele me mata. Ele me mata, eu sou um homem demitido. Aí o Oscar não gostou, porque ele era muito pontual, sabe? Mas ele adorava o Almino, eles foram amigos, né? E o Darcy Ribeiro falou, não, o Almino tá aí, Oscar, vamos lá. Tal. E já entramos no gabinete do Almino. O Almino era um homem meio formal, assim, nessas coisas. Aí já entramos, o Almino achou estranho eu abrir a porta do gabinete, assim, né? Aí entra com o Oscar Niemeyer e o Darcy, né? Aí foi lindo. Depois eu os levei até a casa do governador. O Almino pediu para eu acompanhar. Sim. E foi muito lindo o encontro com o Oscar. E o Brizola? Aí você estava em campanha quando você Aí foi em campanha, eu era candidato a deputado estadual. O PDT faria 6 deputados em São Paulo. Então eu fui o 6º, né? Mas no final, quando o Almino retirou a candidatura para apoiar o Covas, para tentar evitar o Fleury ou o Maluf, aquela história de política, aí o PDT perdeu muito voto, eu fiquei em 6º, eu cumpri minha função, mas o PDT só fez 3. E depois o Temer. E ali no Temer, o presidente Temer, ele veio para uma semana jurídica aqui da Uniara, e eu tive com ele, ele deu uma palestra excepcional sobre direito constitucional, foi maravilhoso. E realmente ele foi... E ele já veio 2 vezes aqui na Uniara, o presidente Temer. O Temer, ele não chegou a ser meu professor na PUC, mas é meu colega lá, né? Tivemos oportunidade de fazer alguns trabalhos dentro da academia, aquelas questões que, vez por outra, surgem, né, para interno, né? Questão de comissão de sindicância, reelaboração do estatuto e tal. Tivemos oportunidade de fazer algumas coisas juntos. Agora, a próxima foto é fantástica. Quem é esse barbudo que está do seu lado aí, hein, Fernando? Isso é uma coisa maravilhosa na minha vida. É o Fidel Castro, né? Conta para nós. O Quércia era candidato a presidente da República. E o governador Quércia queria atrair a esquerda para sua candidatura, né? Que a esquerda sempre rejeitou o Quércia, né? E o Miguel Arraes se entusiasmou com o Quércia. Então, ele furou o bloqueio imposto pelos Estados Unidos e também pelo Brasil e pôs a VASP para voar direto para Cuba, que era proibido, né? Era proibido, nós estávamos proibidos de pisar em Cuba. E o Quércia pôs a VASP. E eu trabalhava com o doutor Almino, mas eu não estava na comitiva. E eu fiquei muito triste. E eu não tinha dinheiro também para ir, sabe, professor Fábio? Eu não tinha condição nenhuma de ir, né? Minha filhinha tinha 8 meses e tal. E aí eu estava na Secretaria do Transporte, fui levar um prefeito, que era a minha função, né? Para o secretário Walter Nori. Ele gostava muito de mim, o secretário, sabe? Aí ele falou assim, Fernandinho, você tem aquele sonho mesmo de ir em Cuba, no voo inaugural? Eu falei, nossa, eu não penso outra coisa. Isso era uma quinta-feira, né? Ele falou, então vai para casa, Araraquara, pega a tua mochila, vem embora, amanhã você vai. Só que você vai no meu lugar, como secretário de transporte, que é o homem que mandava na VASP. Bom, eu cheguei em casa, minha mulher ficou desesperada, né? Eu nunca tinha viajado sem a Rosângela. A gente namora desde os 15 anos, professor Fábio. Desde os 15, né? Aí a Rosângela ficou desesperada, nós não tínhamos dinheiro. Aí um amigo do meu pai soube e me emprestou $180. Não tinha cartão de crédito, tinha nada, né? Aí eu falei, $180 em Cuba deve dar, eu vou. Bom, fui, chegou lá em Cuba e eu fiquei na suíte principal do hotel, suíte mesmo, tinha sala, tinha tudo, e vários deputados, cada um no seu quarto. Eu fiquei ao lado da Beth Mendes, porque o Quércia era muito inteligente, ele pôs artistas, sabe, ele era, né?
E aí nós tivemos com o Fidel 3 vezes. A primeira vez foi essa, que a história é linda, professor Fábio. Acho que tem 1 minuto, eu conto bem rápido. Nós chegamos atrasados. O governador atrasou 4 ou 5 minutos. E nós já estávamos na porta do Palácio da Revolução para entrar. Toda a comitiva. E eu não era deputado. Eu tinha que me comportar, porque tinha muitos deputados federais, estaduais, né? Acho que eram uns 15, 20. Eu ficava no meu lugar, sabe, professor Fábio? Eu era o cara do secretário de transporte, mas eu não me colocava nesse sentido, né? Eu respeitava muito. E aí o Quércia atrasou. Quando o Quércia chegou correndo, tal, né, que ele viu que estava atrasado, nós entramos, o Fidel estava bem chateado, assim, a gente sentiu na cara, né? Aí o governador ficou ao lado dele, apresentando um por um da comitiva, né? E eu, como sempre, eu chego em primeiro lugar em tudo, né? Porque eu sou muito pontual, eu já estava em primeiro lugar e fui logo dos primeiros. Mas antes, uns deputados entraram na minha frente, sim, para cumprimentar o Fidel, e cumprimentava, o Quércia apresentava, deputado fulano tal, deputado... E a pessoa ficava em frente e não saía, professor. Era de uma indelicadeza, uma coisa assim horrorosa, né? E aí chegou minha vez, e tinha que empurrar as pessoas para ser cumprimentado, né? Chegou minha vez, o chefe de gabinete, o Quércia me apresentou, Fernando Passa, tá, comandante, muito prazer, tal. Eu peguei, educadamente, obviamente, saí correndo dali, né? Para os outros entrarem da fila, né? E fiquei atrás. Eu falei, eu estrategicamente, já que não posso ficar na frente, que eu não sou deputado, não sou nada, eu vou ficar bem atrás do Fidel e do Quércia. E fiquei atrás, os seguranças até acharam estranho, assim. O primeiro cara que foi ficou atrás. O Fidel se irritou tanto com aquelas pessoas, mas era horrível a cena, professor, que ele pegou o Quércia assim pelo braço e falou, governador, vamos virar aqui para a plateia de trás, né? E aí eu fiquei aqui assim, ó, né, olhando. Ele estava aqui e eu acompanhei toda a conversa do Quércia, do Fidel. E foi lá que ele falou que o Fulgêncio Batista ignorou a eles todos e que você não pode ignorar adversários, você não pode subestimar. Ele usava a palavra subestimar. Ele falou para o Quércia, governador, nós éramos 9, cara. 3 metralhadoras matavam os 9. O Fulgêncio falava que a gente ia morrer de doença. Então, não... Serra Maestra. Ele falou, na Serra Mestra. E aí ele nos ofereceu um banquete, que até então foi o maior banquete da minha vida. Eu nunca tinha comido um banquete, né? E com vinhos maravilhosos e tal. E eu fiquei muito amigo do ministro da Educação, que era um dos 9, que eu não me lembro agora o nome, que é essa assinatura maior aqui, do ponto de vista esquerdo... Explica, porque a foto de cima é você com aquele barbudo, que agora a gente sabe que é Fidel Castro, né? E aqui embaixo você tem o convite para esse jantar, assinado por Fidel Castro e mais algumas pessoas. Esse que está assinado grande é o ministro da Educação, tá. Que ele e a esposa me convidaram no dia seguinte, eu fui no ministério. E a assinatura que está um pouquinho apagada, do outro lado, é a do Fidel. O Fidel assinou para mim. Bom, aí o Fidel gostou tanto da gente, mas tanto, porque nós ficamos até 2 horas da manhã depois, né? Ele sentou e ficamos assim na frente, sentado no chão, eu sentei no chão e tal. Ele gostou tanto da gente que no dia seguinte nós estávamos com a Embaixada do Brasil, nós fomos recepcionados, de repente fechou a rua, fechou tudo, o embaixador falou, vocês são loucos, o comandante está vindo aqui, sem avisar. Aí o Fidel chegou lá e falou, adorei os brasileiros, e ficou com a gente e tal, ó. E aí o Fidel falou, agora eu quero convidar vocês para amanhã, vai ter no Palácio da Revolução, o encerramento do Festival de Cinema, mais um jantar. Aí chegamos lá, mas aí eram 1000 pessoas. E aí eu não fui até o Fidel, porque eu achava uma descortesia, eu já tinha estado 2 vezes, era ridículo, né? Claro. Aí eu fiquei com o Oliver Stone, eu me lembro bem, tinha acabado o filme Platoon, né? Eu tinha uma loucura para aquele homem, aí ele me contou um monte de coisa do filme e tal. Aí foi super lindo, né? Fantástico. E Fernando, com todos esses professores todos de política ao seu redor, você pensa em voltar para a política, não? Professor Fábio, todo homem tem direito a ter seu momento de covardia, né? Eu acho que essa é uma das minhas covardias. Porque a política precisa de pessoas assim que... Eu não sou melhor do que ninguém, Deus que me perdoe, professor Fábio. Mas eu sou uma pessoa de ideal, né? Então, eu acho que eu faria um bom trabalho. Mas eu não posso, porque para você hoje fazer atividade pública, você precisa passar pela vida partidária, né?
E a vida partidária no Brasil, ela é uma coisa que ninguém sabe o que é Complexo. é absurdamente complexa. Então, eu prefiro ficar no apoio, não é? Então, eu sempre apoio os prefeitos da minha cidade, colaboro, eles me chamam, os vereadores me chamam. Na Câmara, né, a gente vai lá com o senhor, né, a gente ajuda. É. Eu prefiro assim, eu acho que já é um sacerdócio o magistério, não é? Eu já acho que é um sacerdócio. Então, a política partidária, eu prefiro ficar no apoio do que me envolver. É uma certa covardia, mas fazer o quê? Né? A política, eu não sou político, a política é uma arte assim que realmente precisa fazer escola, ter vida partidária, participar das reuniões, tudo. E eu sou, enfim, admiro quem consegue ser, né? Mas está longe das minhas habilidades. E Não, aqui. eu quando fui candidato, eu ia às 5 horas da manhã nos caminhões de cana, ia distribuir os panfletos, conversar com os trabalhadores. O meu vizinho falava que nunca tinha visto uma pessoa jovem trabalhar tanto na vida, né? Então, você tem que ser orgânico. Não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha nada. Você tem que ser orgânico. Político não tem. A gente vê lá os deputados, os senadores, é um outro tipo de agenda, né? É outro tipo. E aqui estamos esse ano comemorando, né, o 20º aniversário da sua nomeação para coordenador do curso de Direito da Uniara. Conta para nós isso aí. Você sempre pensou em ocupar um cargo de direção acadêmica ou isso foi meio consequência natural da sua carreira como professor? Foi, porque é o seguinte, como eu fui professor muito novo, né? Quando eu desisti da vida eleitoral, porque eu perdi aquela eleição, o meu pai falou, procura o professor Luiz Felipe, né? O professor é um homem de bem. E eu fui procurar o professor Luiz Felipe, que era o nosso reitor, não era reitor ainda, era faculdade, né? Diretor. E ele falou, vou te arrumar umas aulinhas aqui em substituição ao Dimas Ramalho, que é conselheiro hoje do Tribunal de Contas, né? Ele era promotor, ilustre aqui da cidade, e ministrava aulas, mas ele já estava com dificuldade de vir para cá, porque depois ele foi deputado estadual, deputado federal e tal. E ele faltava de muitas aulas, não falta, ele pedia o substituto, né? E eu comecei a substituir. E eu adorei, né? Adorei, estudava que nem um maluco, assim, adorei ministrar aulas e fiquei muito próximo da direção da empresa. E a Uniara, que não é empresa, é uma associação, ela estava em franca expansão, sabe, professor Fábio? E precisava de alguém em Brasília, nós já tínhamos, né, o corpo mais técnico, vamos chamar assim, né? Mas precisava de alguém, assim, uma espécie de advogado do setor público, no setor público, um advogado que soubesse falar, tal. E eu fui me envolvendo nisso, eu fui me oferecendo para fazer essas coisas todas, o reitor e todo o corpo diretivo passou a ter muita confiança, né? E aí a minha mulher falou para eu parar de falar e aí, né? E eu fui, então, aconteceu, logicamente, depois eu assumi a coordenação, mas quando eu assumi a coordenação, o curso estava começando a crescer ainda. Mas eu não tive vida fácil, professor, porque desde que eu assumi, nós sempre tivemos acima de 1.100, 1.200 alunos, sempre, a vida inteira. Então, foi uma coisa, assim, muito estafante. Aí eu fiz o mestrado. No mestrado, sim, eu me dediquei, fui um aluno maravilhoso, eles dizem lá, né? Não, e eu me dediquei mesmo, né? E foi a maior nota da pós-graduação da Unesp até então, porque no mestrado eu não fiz aquilo da graduação, ali eu estava muito determinado. Né? E aí, depois do mestrado, então, eu parei totalmente, porque eu tinha que cuidar da administração. Uhum. E foi muito estafante. Você tinha ideia, quando você foi convidado, você tinha ideia dos desafios que você ia enfrentar? Ou não, foram... eu sempre fui muito responsável, assim, sabe, professor Fábio? Então, eu não aceitaria se eu não pudesse, né? Quando eu fiz o mestrado, o diretor da faculdade falou, teu tema é inédito, você não quer já fazer o doutorado direto? Eu falei, não, eu tenho vergonha de dizer que eu sou mestre em Direito. Imagina eu falar que eu sou doutor. Não, primeiro eu preciso ser mestre, ficar uns anos como mestre, me acostumar a me chamarem de mestre, para depois um dia tentar ser doutor. Foi uma bobagem que eu fiz na minha vida. Eu devia ter aceito o convite dele, né? Mas... eu concordo com você, devia ter aceito. Entende?
E não, hoje eu vejo que foi um erro, tal. E até porque era inédito mesmo, saiu no Estadão, minha dissertação, saiu no Estadão, né? Então, era inédito, foi um erro, mas tudo bem, já foi. O Alexandre de Moraes me convidou, eu tenho escrito para publicar na Atlas, em primeiro lugar, antes da Saraiva e tal. Até hoje eu não mandei os originais, porque tinha uma parte lá que eu queria mudar e tal. Então, eu sempre fui meio complicado com essas coisas, sabe, professor Fábio? E aí eu peguei, eu aceitei e eu tive muito apoio do corpo docente. Porque aqui ainda, até hoje, ministra aulas o professor Fernando da Costa Tourinho Filho, a única faculdade do país que ele ministra aulas, né? 40 e tantos anos. E quando ele me chamava de coordenador, prestava contas para mim, eu vi que poderia dar contas, né? Porque se o professor Tourinho prestava conta para mim, os juízes também, promotores, etc., advogados, nós temos tudo, né? Então, eu modernizei muito o curso. Muito, 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 muito. A gente mexe na grade de 5 em 5 anos, sabe, professor Fábio? Eu antecipo as discussões, porque eu participo de tudo que pode, né? E então, acho que foi isso. E hoje nós estamos fazendo uma pequena pesquisa, professor. São 1.700 cursos no Brasil. Quando eu fui nomeado, nós tínhamos 540 cursos, se não me engano. Tem um pessoal lá fazendo uma pesquisa para mim, parece que tem 6 ou 7 que tem a minha idade e 3 ou 4, idade de curso, 20 anos, que tem mais tempo que eu, sim. Eu acho que nós não somos mais que 8 pessoas, entre homens e mulheres, que sobrevivemos a 20 anos de coordenação de curso. É uma loucura. É admirável mesmo. Conta, por exemplo, uma coisa que foi mais difícil que você teve que encarar na coordenação. É sempre quando sai uma confusão que você não consegue resolver. Isso é muito frustrante, né? E aí você perde colaboradores ou você perde alguém que você confiava e passou a não confiar mais, né? Para mim, a pior coisa que existe na vida, professor Fábio, é quando eu me decepciono com uma pessoa. Porque eu não costumo errar. Eu tenho equipes em todo lugar que eu trabalho. No escritório, equipe maravilhosa. Eu tenho meu sócio Ebert, que é um gênio, ele que construiu aquilo tudo. E hoje nós temos uma equipe maravilhosa com a minha filha, o Marcelo. Todo mundo, nós somos 10 lá, advogados, né? E na escola, em todo lugar que eu vou, eu monto equipes, né? Que eu confio muito. Então, quando eu me decepciono, é uma coisa assim, mas é muito violenta. Eu não sei separar, sabe, professor Fábio? Eu ainda não aprendi a separar. É uma pena. Eu devia aprender, mas eu não aprendi, né? Então, esse é o pior lado, né? As decepções. Agora, vamos mudar um pouco de assunto, né? Quero falar do Fernando Instagramer. Não faz, sei lá, antes de começar a pandemia, eu acho que você nem sabia o que era o tal do Instagram. Não Né? sabia. Não sabia. Aí começou a pandemia, todo mundo se recolhendo, então você descobriu esse canal de comunicação e começou a usar, e você voa abaixo hoje, né? Você fez lives, olha aqui, live com o deputado Rodrigo Maia. Essa live foi, inclusive, destaque no Jornal Nacional. Né? É verdade. Depois você fez live discutindo questões importantíssimas, como a questão de gênero, a questão do racismo. Como é que foi isso? Você se descobriu assim um comunicador, de repente? Conta para nós esse Fernando Instagramer, de onde vem? Eu nunca quis estar nas redes sociais, assim, por causa dos alunos. Eu tenho mais de 1.000 alunos, né? E não são alunos só da graduação. Se fosse só do direito comercial, não tem problema, né? Mas você passa a ter problemas administrativos. Todo dia eu tenho problema. Todo dia eu tenho problema, né? São inúmeras disciplinas, etc. Muita gente e tal. Então, eu nunca quis estar presente. Mas eu cheguei à conclusão, professor Fábio, se a gente tinha que se recolher, nós não podíamos deixar de trazer as discussões dos grandes temas. E que esta poderia ser uma forma mais eficiente do que a forma presencial, né? Então, eu me inscrevi no Instagram e comecei. Aí eu liguei para o André Santa Cruz, nosso querido André, Sim, né? grande André. Ele já me ensinou, foi a primeira live, foi com ele. E a primeira era para ser com o senhor, mas o senhor não tinha agenda, lembra? Era o momento em que era live para tudo quanto é lado. Foi. Foi. Mas o senhor... Não, mas no primeiro dia o senhor já me deu a data que seria. Né?
E aí eu fiz com o André, gostei da experiência, e eu fiz uma cartinha para o Gilmar Mendes, né? Porque o Gilmar sempre foi muito meu amigo ministro, perdão. E o ministro, então, falou, claro que eu aceito. E que dia você quer? Assim, né? Aí ele fez a primeira. Eu criei a conta de Instagram do ministro Gilmar Mendes. Eu tinha senha, eu tinha tudo, porque ele não tinha também. E não tem, depois eu tirei. E aí eu falei, puxa, eu queria discutir com o legislativo. E pensei com o ministro Gilmar, ele falou, vou ver isso para você. Fosse me indicar alguém da Câmara, estava muito bom, né? E de repente ele me passou um WhatsApp e falou, o Rodrigo Maia está esperando você ligar. O quê? Aí eu pensei que o Rodrigo Maia também fosse me indicar alguém, o deputado. Aí o deputado falou, quanto o senhor quer fazer, professor? E parece que a live com o Rodrigo Maia foi a segunda dele, mas no Instagram parece que foi a primeira. Eu não tenho muita certeza. E ele ficou encantado, porque começou atrasado, foi muito complicado. Eu me lembro, eu estava ali para assistir, Que demorou bom, um pouquinho. obrigado, professor. Uhum. E demorou, e ele começou, ele não estava bem, eu achei que estava um pouco insatisfeito. A reunião dele não deve ter sido boa anterior, né? E depois ele terminou entusiasmado. Eu queria terminar antes, porque a gente tem que ter compaixão Claro. com o homem público, né? Você vai ficar Sim, segurando sim. uma hora e tal. Eu quis terminar com 40 minutos. Ele falou, não, pode continuar, né? Foi. E ele deu grandes furos. A primeira vez que ele falou, não vai ter adiamento da eleição. É adiamento que eu falo para prorrogação de mandato. Prorrogação de mandato. Isso. A primeira vez que ele falou em público foi na minha live. E isso, fora algumas críticas para o presidente Bolsonaro, e ele também fez muitos elogios ao presidente Bolsonaro, foram parar na Globo News. A Globo News fez 2 dias seguidos. A CNN, então, direto. A Jovem Pan, né? E aí eu estava em casa e o deputado Rodrigo Maia me passou um WhatsApp. Ele falou, professor, nós estamos no Jornal Nacional. O senhor está vendo, né? Aí eu falei assim, desculpa, não, eu estou brincando com meus netos, né? E aí eu até me arrependi um pouco, sabe? Porque parecia que eu estava agindo com desdém, né? Mas não era desdém nenhum, pelo amor de Deus, né? Eu sou muito grato a ele pela live. É que eu estava brincando mesmo com os netos. O que eu vou fazer, né? Eu não imaginava. Se eu soubesse que eu ia sair no Jornal Nacional, claro que eu primeiro ia assistir o Jornal Nacional, brincando com os netos também. Era possível compatibilizar. Claro. Mas foi muito bonito. E depois dele, aí esse da Flávia foi muito forte, né? Do racismo. Aquela também, a do Dr. Ives foi linda. O Dr. Ives, o artigo 142, começou aqui a briga pública do artigo 142, né? Depois, aquela com o senhor, também, o senhor lembra, foi o recorde nosso até então, né? Da parte mais jurídica, vamos chamar assim. E depois grandes, né? Wagner Menezes. Nossa, eu já fiz coisas assim tão bonitas. E agora eu vou fazer umas legais também, uma de cultura agora. E ela Conta aceitou... aí, faz a propaganda aí. Eu estou tão feliz, professor Fábio, porque eu tenho tanta admiração por ela. A Carla Camurati aceitou fazer. Carla Camurati. O futuro que é a autora, né, da diretora do filme do Carlota Joaquina, né? Sim, as óperas. Sim, nossa. E ela aceitou fazer. Também eu estou esperando algumas da área mais política. Tem também, sabe quem vai fazer, professor? Eu estou muito feliz também. A Carolina, que é a viúva do Sérgio, embaixador que morreu lá no Iraque. E ela vai fazer... Fantástico! Que professor, fantástico! Mas eu tô assim, professor, até nervoso, esperando a data, né? Olha só, vai ser muito legal. E ela me respondeu ontem que ela quer fazer. Muito. Olha, a história do Sérgio com ela é linda. Muito bonita, linda. Olha só. E aí você falou, inclusive, que nesse grande momento em que o Jornal Nacional estava dando repercussão aos seus furos, né? O Jornal Nacional atrás do seu live, você estava brincando com os netos. Vamos falar um pouco do Fernando Avô. Aí está o Bento, a Lara e a Maria Ana, ao falar de você e da Rosângela. Como é que é ser avô? É diferente de ser pai? Conta para nós. Professor, é uma coisa tão louca que não dá para descrever muito. Todo mundo fala assim, é um jargão.
Ah, e é melhor ser até avô, porque você não tem compromisso com a educação. Quando é os filhos, você está muito ocupado com a educação. Isso é um jargão verdadeiro. Um jargão Tá. verdadeiro, né? Mas não é isso, professor, é mais do que isso. Eu não sei dizer. Logo que o Bento nasceu, né? Foi uma coisa tão maluca, mas tão maluca, porque nós somos relativamente jovens para ser avós, né? Sim, Ah, sim, sim. nós nos casamos com 22 anos de idade, tivemos logo a Mariana teve filho com 30, então eu fui avô acho que com 53, por aí. E nasceu o Bentinho, aquela loucura, coisa maluca, assim, muito doida, né? Assim, e eu fui o que, assim, eles falam que eu fui o que mais me envolvi, porque quando confirmou, para variar, eu não estava em Araraquara, tá? Eu estava no quadro comercial, lá em Fortaleza, É, acho, num desses é. lugares. Quando eu desci do avião em Brasília, que eles me mandaram foto, aí eu chorei, que nem um condenado, precisaram me acudir lá em Brasília, tá? Eu ia pegar uma conexão, né? Tá. Aí o Bentinho nasceu, aquela loucura tal do Bento tal, e logo descobrimos que o Bento teve um probleminha, sabe? Ele tinha a moleirinha dele, nasceu fechada e tinha que abrir a moleira. Então, o cérebro ia ficar, o cérebro não, o crânio, né? Ia ficar chato, sabe? E poderia, no futuro, ter problema, até de visão tal. E com 4 meses, precisou fazer uma cirurgia no Bentinho. Opa. E aquilo foi um sofrimento, assim, mas foi um sofrimento, assim. Aí você vê que nada na vida é sofrido, professor Fábio. Nada. Tudo que a gente reclama, assim, mas, sabe, a gente merecia apanhar mesmo por reclamar, sabe? Como meu pai dizia aqui no interior, às vezes é só uma surra. Meu pai falava assim, né? Mas nunca bateu. Não, papai bateu. Papai bateu. A mamãe que não deixava. Mas depois, o papai parou de bater e tal. Aí, o meu pai bateu porque meu avô exigia. Depois que não moramos longe, aí o papai nunca mais bateu. Nós fizemos cirurgia do Bentinho, mas quando foi fazer a cirurgia, que foi aquela coisa assim, doida, doida, completa, porque abriu mesmo aqui, né? E ele ficou era 100% perfeito, tá? Claro. E eu tive, professor Fábio, eu comecei a levar amigos meus para conhecerem lugares que não conhecem. Meus amigos falam, o Fernando conhece a Europa, eu não conheço. O Fernando conhece não sei o que, eu não conheço. Então, eu comecei a levar gente para viajar. E eu queria levar para os 100 anos de Fátima, o Papa ia estar lá. Eu já tinha levado 24 pessoas 2 anos antes. 24, professor. Eu organizo tudo, tudo, tudo. E aí eu organizei, eram 47 que nós iríamos para o Centenário de Fátima. E mais uma série de coisas na Europa. E o Bentinho operou, não teve jeito de adiar a cirurgia, porque o médico falou, tem que fazer logo, né? Então eu não ia mais. E o grupo ficou perdido. Mas como que o Fernando vai? Como vai? E a minha mulher falou, Fer, você já fez tudo o que você podia fazer, né? Porque esse pré-operatório, eu fui muito presente com os pais, porque a decisão é sempre dos pais, sempre, né? O meu genro André e a Mariana. Mas eles contam muito com a gente, né? E o outro avô também ajudava demais, sabe? Mas ele não se envolvia porque ele sentia também muita coisa. Então, o outro avô me dava força para ir atrás das coisas em São Paulo. Fizemos aí, né? Porque era uma doença um pouco desconhecida aqui ainda. E aí, quando operou, eu fui depois de 2 dias, eu fui para o hospital com a mala, mas eu não sabia se eu ia para a Europa ou não, entende? Eu não sabia. E o grupo pressionando, porque foi uma corrente de oração, todo mundo rezando, tal, lá. Aí eu fui para o hospital, aí o médico me viu lá, falou, você é um homem de pouca fé. Eu falei que eu ia ser maravilhoso, o que você está fazendo aqui? Vai embora para o aeroporto. E a minha mulher falou, eu até prefiro que você não fique junto no pós-operatório, porque você só chora, tal. Então deixa que a gente cuida, vai cuidar dos nossos amigos. Aí eu fui para a Europa e dormi na praça. Eu fiquei 24 horas em oração, em agradecimento lá em Fátima. Foi muito lindo tudo isso. Então, o neto é isso. Depois a Maria Ana nasceu em Lisboa, que a Mariana estava Tá. lá. Também Que é a antecipou que o está no parto. colo da. Maria Ana é que Não, está no colo da não, Rosângela? a Maria Ana está lá comigo, que é Está a no seu colo. E a maiorzinha. Lara que está É. no colo E a da Lara é filha Rosângela. da Maiara, tem 10 meses. E quase todos os dias, professor Fábio, quase todos os dias eu vejo os 3. Olha, que beleza. E eu chego em casa, porque eu sou mais ausente, né, professor Fábio? Então, quando eu chego em casa é festa, sai todo mundo gritando, vovô chegou, vovô chegou, vovô chegou. Mas eles gostam mais da avó, claro, né?
Mas é que eu sou a surpresa quando eu chego, né? Entendeu? E É. eu sou o que estraga também, né? Não tem não, né? Uhum. Fernando, rapidinho, um minuto só. Conta para nós aqui é, a sua carreira como advogado. Você pensou em seguir outra carreira jurídica? Não, E fala para nós dessa fotografia, mas um tá. minuto. Dá bem rápido. Esse é o nosso escritório, é um escritório muito bonito, assim, para o padrão do interior, né? O pessoal que vem gosta muito. É um escritório grande, para o padrão tem auditório grande e tal. E ali no fundo é uma capela, porque eu queria muito comprar esse terreno e não conseguia, não conseguia, não conseguia. Eu fiz uma promessa para o santo José Maria Escrivá. Se eu conseguisse comprar, eu iria construir a capela. E foi um milagre, que é uma coisa que não dá para contar agora. Eu reputo um milagre, esse terreno acabou sendo meu, né? E aí eu construí a capela em primeira mão e as pessoas usam. Eles entram no escritório, vão lá, fazem suas orações e vão embora. Mas o escritório é muito ativo, assim, para o padrão local aqui, nosso. A gente é correspondente de vários escritórios de São Paulo. E também nós temos uma coisa aqui com os colegas em Araraquara maravilhosa. Nós temos, assim, muita união, sabe, na OAB. Então é muito legal. Mas E eu nunca teve uma pensou? vez, fui tentado a concorrer para o quinto uma vez. Tá. E depois eu fui falar com o Durso falou, ó, não é para você, você vai entrar numa depressão profunda, mas se você quiser, vai ser você. E aí a doutora Sandra também se inscreveu, depois ela falou que até recuaria se eu quisesse, mas eu falei, não, Sandra, não tem nada a ver comigo, nada, eu fiquei enciumado de você, mas não tem nada a ver, vai ser você, né? E ela ela conseguiu, foi nomeada pelo governador. E não tem nada a ver comigo, pelo amor de Deus. Você tem cara de advogado mesmo, né? Você É, vai lá falar, dá a nota para ele e não para mim. é Fernando, verdade. muito obrigado pela sua Eu participação. adorei, Aqui nós já obrigado. estamos, o reloginho que você Ah, é. conhece já está em contagem regressiva aqui. Então chegou a hora do desafio. Semana que vem não vai ter sextou. Semana que vem eu tenho um compromisso com a nossa colega, a professora Juliana Domingues, que agora é secretária nacional do consumidor. Ah, Ela, antes da pandemia, ela já havia combinado com ela de fazer a aula magna do curso de pós-graduação dela. Então, semana que vem não tem sextou. Mas no dia 28 nós vamos ter um sextou, na sexta-feira, e será. E agora o desafio é você adivinhar quem vai ser o entrevistado, e eu vou dar uma única dica. A dica é a seguinte: dia 28 de agosto será o último sextou. Quem é o convidado do último sextou, Fernando? nossa, eu sou horrível para isso, mas se é o último, só pode ser quem nunca foi entrevistado, é o senhor. Acertou de primeira. É isso E aí. quem vai entrevistar? Eu sou o entrevistado e quem vai me entrevistar é a minha filha Beatriz. Né? Oh, Então, que bom. dia 28 de agosto, o último sextou, né? Comigo, entrevistado pela Beatriz. Fernando, muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Espero que Obrigado por tudo. essa situação toda termine logo, que a gente possa se rever pessoalmente, estar juntos, que está dando muita saudade mesmo de você, de todos os amigos. Manda um grande abraço aí para a Rosângela e para o Para a seu Mônica pessoal também. também, para a Bia, Obrigado, todos, obrigado. viu? Felicidades, obrigado, professor, pela Obrigadão. oportunidade. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau. É o senhor.